debate sobre isso. Isso é apenas chegar a um número base para que possamos pegar as pistas matemáticas encontradas 2 vezes no Apocalipse e fazer algumas contas. Você está comigo nisso? Se sim, espero que diga amém. Então, se atualmente temos cerca de 8 bilhões, o mundo está crescendo cerca de 1 bilhão a cada 7 a 10 anos. A tribulação é um evento futuro. Para fins matemáticos, estamos usando o número 9 bilhões. E então, número 2, onde encontramos as profecias matemáticas sobre quantas pessoas morrerão durante a tribulação. Porque, como já afirmei, há 2 equações matemáticas muito específicas profetizadas por João em 95 depois de Cristo. Sobre quantas pessoas morrerão durante o período da tribulação. Então, se você tem sua Bíblia, vamos até elas. Apocalipse capítulo 6. Há 2. Vou dá-las a você na ordem em que você as encontrará na leitura do livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 6 e desça até o versículo 8. Como sempre, espero que quando vocês estudarem as Escrituras conosco, sempre tragam uma Bíblia. Tenham sempre um meio de fazer anotações e um marca-texto para que possam marcar sua Bíblia para fins de aprendizado. Apocalipse 6 para 8. Olhei para cima e vi um cavalo cuja cor era verde claro. O nome do seu cavaleiro era Morte, e o seu companheiro, Sepulcro. A estes 2 foi dada a autoridade sobre para matar com a espada, com a fome, com a peste e com os animais selvagens. Então, vamos interpretar isso. A Bíblia é bem específica aqui: 25%. Da população da Terra no momento em que Apocalipse 6 e versículo 8 se cumprirem, eles serão eliminados da Terra. E a Bíblia dá 4 pistas de como esse total será alcançado. Número 1. Espada, que obviamente é uma referência à guerra. Então diz, fome, depois diz, doença e depois diz, animais selvagens. Isso, meu amigo, é bem único. Você sabe que esta é a verdade nua e crua. Acho que foi ontem ou anteontem. Quando as notícias chegam no meu celular, havia uma manchete com fotos. Li rapidamente. Eu estava viajando, então não tive tempo de digerir a matéria inteira. Ela falava sobre uma espécie específica de macacos em um país estrangeiro que, por algum motivo, está invadindo as casas das pessoas, roubando seus filhotes, matando-os e comendo-os. E não era um número pequeno. Eles falavam sobre como isso nunca tinha acontecido antes na quantidade que estão vendo agora. Havia preocupação, avisos, dicas de segurança, etc. Quando vi o noticiário no meu celular, não pude deixar de pensar, como estudante de profecias bíblicas, que a Bíblia diz que algo vai acontecer com os animais selvagens no tempo da tribulação, quando a ferocidade dos ataques e da matança fará parte do processo de eliminação de 1/4 da população da Terra. Novamente, ela disse 4 maneiras: espada ou guerra, fome, doença, animais selvagens. Não podemos dar números específicos sobre isso. Essas são apenas 4 maneiras pelas quais a Bíblia profetiza que, em um curto espaço de tempo, 25% da população da Terra será eliminada durante a tribulação por esses meios. Portanto, essa primeira referência no capítulo 6 do Apocalipse nos mostra claramente que 25% da população mundial morrerá. Agora, estamos usando. E, novamente, isso é apenas para fins de ensino. Chegamos a um número base para que possamos fazer algumas contas fundamentais de 9 bilhões de pessoas. Então, quanto é 25% de 9 bilhões de pessoas? São 2,25 bilhões de pessoas. Portanto, Apocalipse 6 para 8 nos diz que quando esse julgamento específico se desenrolar, quando tudo for contabilizado, cerca de 2,25
Bilhões de pessoas serão mortas. Vá algumas páginas até o capítulo 9 do Apocalipse. E deixe-me mostrar a segunda equação matemática que nos é dada com muita precisão no livro do Apocalipse e na profecia do fim dos tempos. Apocalipse 9, vá para os versículos 14 a 16. E a voz disse ao sexto anjo que segurava a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Então os 4 anjos que tinham sido preparados para esta hora, dia, mês e ano foram soltos para matar 1/3 de todas as pessoas da terra. Destaque isso. 1/3 de todas as pessoas da terra. Versículo 16. Ouvi o tamanho do exército deles, que era de 200 milhões de soldados montados. Faça uma pausa aqui. Quando João profetizou e escreveu esta visão que temos em nossas mãos, chamada Livro do Apocalipse, o último livro, o livro mais detalhado de revelação e eventos proféticos que compõe um dos 66 livros da nossa Bíblia. Ele profetizou um exército de 200 milhões de homens. Agora, os historiadores nos dizem que quando João escreveu o livro do Apocalipse, em 95 d.C., a população total da Terra era de cerca de 150 a 175 milhões de pessoas. Então, João está profetizando sobre um exército na Terra que seria maior do que toda a população da Terra. Eles devem ter pensado que ele era louco quando leram essa visão e leram essa carta. Mas há apenas alguns meses, o atual líder da China disse que eles têm um exército de mais de 2 milhões de pessoas. O exército da China, o maior do mundo, tem 2 milhões de pessoas. Mas então ele disse, e eu cito: no entanto, em tempos de guerra poderíamos reunir um exército de mais de 200 milhões de homens. E quando ele disse isso, não pude deixar de pensar nessa passagem das Escrituras porque, pela primeira vez na minha vida, ouvi um líder mundial se referir a um número exato do livro do Apocalipse durante o período da tribulação. Versículo 17. E na minha visão, vi os cavalos e os cavaleiros montados neles. Os cavaleiros usavam armaduras vermelho-fogo, azul escuro e amarelo. Os cavalos tinham cabeças como leões e fogo, fumaça e enxofre ardente saíam de suas bocas. 1/3 de todas as pessoas na Terra foram mortas por essas 3 pragas, pelo fogo, fumaça e enxofre ardente que saíam da boca dos cavalos. Ao longo dos anos, houve um debate entre estudiosos da esquetologia sobre se ele estava tentando ser literal ou se estava vendo em sua visão armas de guerra que nunca tinha visto antes e se esforçando para defini-las em termos que ele e as pessoas a quem ele estava escrevendo naquela época entendessem. Não temos o suficiente para sermos dogmáticos sobre isso. Mas o que a Escritura é dogmática e não podemos vacilar é que, quaisquer que sejam essas armas de guerra, elas destruirão 1/3 da população da Terra. E aqui temos uma segunda referência que menciona especificamente que 1/3 da população restante morrerá. Em Apocalipse 6, versículo 8, li aquela passagem onde diz 1/4, 25%, começamos com o número base de 9 bilhões. Se 25% de 9 bilhões de pessoas forem mortas, então seriam 2,25 bilhões. E quando você subtrai isso de 9 bilhões, chega a 6,75 bilhões, porque temos que trazer esse número para Apocalipse, capítulo 9, para fazer as contas corretamente. Então, quero que você entenda porque estou lhe dando um número diferente agora. Novamente, para fins de equação matemática, chegamos a uma hipótese, uma estimativa de 9 bilhões. Sabemos que 1/4 das pessoas morrerá. 1/4